Pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa aula. Bom dia. Nessa aula a gente vai estudar sobre... Vamos estar dando continuidade no estudo dos polinômios. Tá? Na última aula a gente viu como que nós fazemos a divisão de polinômios, dando ênfase, tá, aos polinômios em que o divisor é na forma x menos alfa, tá? Ou seja, por exemplo, x menos 2, só que esse menos aí é só de enfeite, tá? Porque, na verdade, você pode fazer esse cálculo tanto com um valor negativo, quanto com um valor positivo e também com valores fracionários, tá? A gente viu o teorema do resto, né? Que o resto é quando você aplica aqui o valor na divisão, nem precisa dividir para você descobrir o resto. E vimos aqui a forma, né, de Briot-Ruffini, que mostra para a gente um jeito simplificado de fazer esse cálculo. Na aula de hoje, nós vamos ver o teorema fundamental da álgebra, tá? E o teorema da decomposição. Okay? Então, vamos começar pelo teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra, ele diz o seguinte para a gente. Toda equação polinomial tem pelo menos uma raiz complexa, tá? Então, todo polinômio vai ter raízes complexas. Então, isso significa dizer que, por mais que eu não consiga calcular, por mais que seja difícil de calcular, esse teorema garante para a gente que existe raiz, que existe solução das equações, tá? Então, isso é bem interessante. Para nós, digamos assim, chegar mais próximo da solução da equação, nós temos um teorema chamado de teorema de D'Alembert, que diz para a gente o seguinte, ó, seja P um polinômio de grau n, tá? Esse n aqui vai só simbolizar para a gente, por exemplo, o número natural inteiro, tá? Esse natural é inteiro, mas inteiro positivo, deixando claro para vocês. Se o número alfa, esse número aqui, ó, é raiz da equação, lembre-se, se, por exemplo, eu tenho um polinômio e eu sei que 2 é raiz, isso significa dizer que quando eu coloco 2 no lugar da variável x lá, o resultado do polinômio vai dar 0, certo? Geralmente nós calculamos o contrário, a gente quer saber qual é o x que anula a equação, mas se eu sei que esse x igual a 2 é raiz, eu já sei que ele vai anular a minha equação. Anular a equação significa que quando eu colocar o valor lá dentro, o resultado é 0, tá? Então, se eu sei que um determinado número alfa é raiz de um polinômio x, então, tá, obrigatoriamente, o meu polinômio é divisível por x menos esse alfa. Então, o que vai acontecer? Quando eu pegar o meu polinômio, P de x, e dividir ele pelo quociente Q de x, tá? E esse Q de x vai ser exclusivamente x menos alfa, porque a gente está trabalhando com esse tipo de polinômio, ok? Quando eu fizer essa divisão, eu vou ter aqui um quociente, tá? Eu até troquei a ordem, que é o divisor. E aqui, o meu resto, como essa divisão vai ser exata, o meu resto vai ser igual a 0. Ou seja, se um polinômio é raiz, isso significa dizer que o resultado não vai ter resto, o resto vai ser 0, ou seja, a minha divisão polinomial vai ser uma divisão exata. E o que é o teorema da decomposição? Ora, se eu sei as raízes do meu polinômio, eu posso decompor ele em termos menores. Vamos pensar no seguinte, eu sei, por exemplo, de forma simplificada, eu sei fazer fatoração de números. Eu pego 42 e vou fatorando ele. Como 42 é par, é divisível por 2, e aí 42 dividido por 2 vai dar 21, posso dividir por 3, que dá 7, e o 7 dá para dividir somente por 7, que dá 1. Ou seja, 42 em decomposição é 2 vezes 3 vezes 7, tá? Então, eu consigo decompor números inteiros. Agora, é possível decompor polinômios? É. Só que essa decomposição é uma multiplicação, da mesma forma que está aqui. Por exemplo, se eu tivesse pegado 20 para poder fatorar, a gente ia perceber que o 20 vai aparecer potência aqui. No caso, o 20 ele vai ser 2 ao quadrado vezes 5, né? Aparece potência ou não aparece, depende dos números que vão aparecer na minha divisão da fatoração. Porém, nos polinômios, essa decomposição, ela ganha um aspecto interessante, que é o quê?
toda equação polinomial igual a zero de grau n admite exatamente n raízes reais. Ou seja, por exemplo, se eu tenho uma equação do primeiro grau, só tem uma solução. Se eu tenho uma equação do segundo grau, ela tem duas soluções, ou seja, duas raízes. Se eu tiver uma equação de terceiro grau, ela vai ter 3 raízes. Se eu tiver uma equação de 10 graus, ela vai ter 10 raízes, tá? Assim como a gente já sabe, nas equações do segundo grau, nós, quando o delta é negativo, por exemplo, ela não possui solução real. Porém, a gente aprendeu no início desse caderno a fazer cálculo com números complexos, né, com o i. Ou seja, por mais que não tenha raízes reais, ela vai ter pelo menos algumas raízes complexas, tá? E aqui, nesse caso, vai completar, né? Se o meu polinômio tem grau n, tá? Ele vai ter n raízes. O grau, como a gente sabe, ele é o valor do maior expoente de um polinômio, tá? E aí, a decomposição desse polinômio fica dessa forma aqui, ó. X menos a primeira raiz, x menos a segunda, ó, x menos a terceira e assim por diante, tá bom? Sempre vai ter aí uma raiz nesse formato aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir um documento novo. Eu não sei se eu consigo criar um documento novo aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu não consigo, né, criar um PDF novo aqui em branco. Mas daqui a pouco a gente vai pro Paint lá e eu consigo usar. Mas deixa eu ver aqui. Aqui é para abrir. Não é isso que eu quero. Não é isso, não é isso. Não, eu não vou conseguir, né? Chato. Eu queria abrir uma página em branco aqui para eu fazer algumas coisas com vocês, mas eu vou fazer na parte do Paint, tá? Bom, e aí vem o detalhe. A gente vai ter aqui a decomposição, tá? Depois a gente vai ter a multiplicidade de uma raiz e a gente vai discutir isso lá no Paint. Vai ficar mais tranquilo aqui as observações que eu quero trazer pra gente aqui na nossa aula, tá? Deixa eu só ver se eu consigo ainda criar um trem aqui. Definir, não é. Provavelmente eu não vou conseguir. Não irei conseguir fazer isso. Eu queria criar um novo, mas tudo bem então, vamos lá. Porque sim, o que eu quero discutir antes de fazer os exercícios com vocês, tá? A ideia de discutir isso aqui, ó, essa parte toda que vocês estão vendo aqui, é de nós entendermos do princípio de funcionamento que a gente consegue fazer algumas coisas interessantes com os polinômios, tá? E essas coisas interessantes, elas levam em consideração isso aqui, ó. Deixa eu filmar aqui a parte do Paint. Já tá... Não tá, não. Vai aparecer daqui a pouco para vocês. Bom, então, basicamente, o que eu queria, né, fazer com vocês lá naquela parte era que a gente entendesse assim. Por exemplo, quando nós temos uma equação do primeiro grau, vou colocar uma equação simples aqui, vou só fazer coisas simples, depois eu vou apagar para a gente fazer os exercícios, tá? Mais ou menos assim, ó, por exemplo, eu tenho 2x mais 4 igual, sei lá, a 6. Então, eu faço a solução aqui, né? Normalmente, como a gente está acostumado, a gente faz esse cálculo aqui todos os dias em matemática e todos os dias na nossa aula de física a gente resolve problemas como esse aqui, tá? Só muda geralmente as letras lá na física, mas a gente está bem acostumado, teoricamente, a fazer todos esses cálculozinhos que vocês estão vendo aí. Quanto à equação do primeiro grau, a gente vai passando letra para um lado, número para o outro, e aí até a gente chegar na solução final, no caso, e quando nós temos a equação do primeiro grau, como vocês podem perceber aqui, ó,
esse x que aparece aí, ele não aparece, mas ele é x elevado a 1. Então, em termos do nosso estudo, isso significa dizer que esse x elevado a 1, ele só vai ter uma única solução, um único x que é a solução dessa equação. Agora, se eu pego uma equação do segundo grau, aqui x ao quadrado mais 2x mais 1, por exemplo, igual a 0, eu escolhi essa aqui para ficar simples, tá? Você vai calcular o delta, tá? Você vai calcular o delta normalmente, vai calcular o x1. Eu não vou fazer o cálculo aqui, porque, né, vocês já estão bem grandinhos, já sabem fazer. Então, x1 aqui vai dar, por exemplo, 1. Nesse caso aqui, nesse exemplo em particular, o x1 e o x2 vão ser iguais, tá? Ambos serão iguais a 1. Certo? E por que eu peguei esse exemplo aqui? Para a gente discutir duas coisas. Primeiro, existe uma coisa chamada multiplicidade algébrica de uma solução de equações. No caso da equação do segundo grau, quando a raiz quando o delta é 0, isso aqui nos dá uma única solução real, que a gente diz que nesse caso aqui, a nossa solução tem multiplicidade 2, né? A nossa raiz tem multiplicidade 2. E existe uma forma de nós escrevermos essa equação utilizando o formato da raiz. Qual é esse formato que eu posso estar utilizando? É esse aqui, ó. Eu posso escrever x menos a raiz igual a 0. Tá? Por exemplo, aqui o x1 deu 1, só que eu tenho que o x1 e o x2 são iguais, ou seja, ele tem multiplicidade algébrica 2. Numa equação do terceiro grau, em que você tem uma multiplicidade algébrica igual a 3, você vai ter a sua equação da seguinte maneira. Por exemplo, x menos 1 ao cubo. Caso aqui tivesse aparecido, por exemplo, um fosse positivo e o outro fosse negativo, o formato que eu ia escrever minha equação seria x menos 1 e x mais 1. Porque ele troca o sinal do negativo para positivo e o do positivo para negativo, tá? E aí você teria uma forma diferente de você escrever as equações. Essas formas, elas são interessantes porque nos ajudam a visualizar quais são as soluções sem precisar fazer cálculo, tá? Ou seja, se tu tem uma equação nesse formato aqui, a solução dela é o 1 e a solução é o menos 1. Direto, você não precisa fazer conta. O x1 e x2 é dado para você aqui dentro, certo? Nós vamos agora pegar e resolver as questões, tá? Lembrando, teorema fundamental da álgebra. Toda equação vai ter raízes complexas, tá? Ela vai ter N equações, ela vai ter N raízes complexas, dependendo do grau do polinômio, tá? Primeiro teorema. Segundo, o teorema de D'Alembert diz pra gente que se eu tenho a raiz do polinômio, a divisão é exata, ou seja, não tem resto, o resto é igual a 0. Terceiro, a gente pode decompor os polinômios. Esse polinômio decomposto é usando as raízes, então a gente tem que saber calcular as raízes. E quarto, existe a multiplicidade das raízes, como eu mostrei para vocês. As raízes podem se repetir, e é isso que a gente vai estar observando agora nos exercícios, tá bom? Vamos lá acompanhar os exercícios aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. E vamos lá fazer essas questões aqui. Vamos começar pela questão 1. Questão 1 diz pra gente o quê? Questão diz assim, ó, expresse o polinômio 2x ao cubo mais 5x quadrado mais 8x mais 20 na forma de decomposição. A, que multiplica x menos x1, x menos x2 e x menos x3, tá? Em que A, x1, x2, x3 são constantes, ou seja, o A é o coeficiente, o A é esse carinha aqui, ó, tá? O A é esse carinha que multiplica o maior x, né, de maior expoente. O x1, x2, x3 são as raízes, né, são as soluções da nossa equação. Como que nós vamos chegar a esse resultado aqui? Bom, para nós chegarmos nesse resultado, a gente vai seguir a seguinte linha de raciocínio, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui nós vamos pegar o nosso polinômio. Nem sempre essa fórmula aqui que eu vou fazer é a mais fácil, tá? Nesse caso aqui é mais tranquilo, a gente vai ver outro exemplo ali que a gente vai seguir uma outra linha de raciocínio, tá? Olha só, para esse exemplo aqui, nós podemos utilizar uma artimanha que a gente vinha utilizando nos exemplos passados, da aula passada. A gente pode pegar nesse primeiro membro aqui, ó, nesses dois primeiros termos, colocar o x ao quadrado em evidência. Feito isso,
Do 2x ao cubo dividido para x quadrado sobra 2x, mais, se eu coloco x ao quadrado em evidência, fica 5 aqui. E juntando esses dois, observem que a única coisa que eu posso colocar em evidência aqui é o 4. Por quê? Porque 8 é divisível por 4, né? 8 dividido por 4 dá 2. Então, aqui fica 2x. E 20 dividido por 4 dá 5, tá? Observe que é interessante que os valores que estão dentro do parênteses sejam iguais, porque senão não dá certo essa estratégia, tá? Por isso que eu estou falando para vocês que nem sempre essa estratégia é possível, porque nem sempre a gente consegue agrupar dessa maneira. Esse exemplo dá, alguns outros exemplos vão ser feitos assim, mas existem muitos outros que não. Aí a gente vai ver uma próxima técnica daqui a pouco. E aí, o que eu posso fazer aqui? Ó? Se eu coloco 2x mais 5 em evidência agora, tá? Vai sobrar o x ao quadrado mais 4. E aqui, ó, a gente vai observar, primeira coisa, né? Deixa eu até voltar aqui antes de fazer essa adequação aqui, ó. Primeiro, o meu polinômio, eu vou primeiro colocar o... Deixa eu voltar lá, né? Ué? Ixi, apagou tudo, né? Eu não consigo voltar aqui, mas eu vou escrever de novo, tá? Então, reescrevendo. Colocando o x ao quadrado de evidência, vai ficar 2x mais 5, né? Como eu tinha feito. E aqui é o 4 que eu coloquei em evidência, ficou 2x mais 5 também. Coloquei ele em evidência aqui de novo. Ficou 2x mais 5 em evidência, mais, vezes, né? O x ao quadrado mais 4. Aí aqui, observem que eu tenho que ter um A multiplicando aqui. Esse A que está multiplicando aqui, como eu comentei com vocês, ó, é esse 2 que aparece aqui. Então, se eu colocar esse 2 que está no parênteses aqui fora, eu preciso dividir por 2 aqui dentro. Então, vai ficar x e o 5 vai ser dividido por 2, né? No caso, seria 2,5. Porque quando eu faço 2 vezes x é 2x, 2 vezes 5 sobre 2 dá 5, né? Porque o 2 corta com 2. E aqui desse lado, eu vou só repetir. Observem que a gente está quase chegando nessa forma aqui, ó. A gente já descobriu que o x1 ele é o 5 sobre 2, tá? E falta descobrir quem que é o x2 e o x3. Para isso, eu vou ter que usar uma regrinha aqui, ó. Nesse caso, eu posso simplesmente resolver essa equação. Quanto que dá x ao quadrado mais 4 igual a 0? Então, vou passar o 4 para o outro lado, ele vai vir negativo. Passo o x como raiz, então ele vai vir raiz quadrada de menos 4. E aí a única coisa que a gente acrescenta aqui é que quando eu tenho uma raiz negativa, para esse conteúdo é só a gente colocar o i no lugar, tá? Raiz quadrada de 4 é 2, como ele está negativo, fica 2i. E aí, lembre-se, passou raiz quadrada para o outro lado, fica mais ou menos fora da raiz, e o menos 4 é dentro da raiz. Então, diferenciem isso aí. Ou seja, as duas outras raízes que faltam é o 2i. Logo, eu venho aqui e vou substituir aqui, ó. 2 que multiplica x mais 5 sobre 2. Esse 5 sobre 2 surgiu porque eu coloquei o 2 aqui fora. Vezes o x agora menos, ou melhor, mais 2 e o x menos 2i. Observem só. O positivo é em relação ao negativo e o negativo daqui é em relação ao positivo. São duas raízes. Ou seja, nós temos uma raiz real e nós temos duas raízes complexas, tá? Complexas é aquela que tem a parte imaginária. Alguma dúvida até aí, pessoal? Ok? Finalizamos aqui a nossa questão, tá? Vejam só como que a gente chega. Dá um pouco de trabalho lembrar de todas as regras que precisam ser aplicadas, mas é uma questão de crescimento, tá? Você vai fazendo, vai pegando o jeito e vai sempre, né, chegando aí, evoluindo nessa questão de como vocês vão utilizar as regras, tá? Vamos agora para a questão 2. Daqui a pouco eu vou... Me lembre no final da aula de enviar isso aqui para vocês, que senão eu acabo esquecendo, exclua a imagem e vocês ficam sem. Mas vamos lá. Questão 2 diz assim, ó. Considere no conjunto dos números complexos essa equaçãozinha aqui, ó. X ao cubo mais cx menos 4 igual a 0. Em que C é uma constante tal que o 2 seja uma raiz. Então, obtém o valor de C e o conjunto de solução da equação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí
é encontrar o valor de C, tá? E depois a gente vai efetuar a divisão. Então, o primeiro passo aqui, nós vamos fazer, lembrando que quando eu coloco aqui primeiro passo, segundo passo, isso aqui é dessa questão, então não significa dizer que primeiro e segundo passo vai ser para todas as questões dessa forma, tá? Tá até explicando para os meninos do primeiro ano, que é uma das coisas ruins quando eu coloco o primeiro e segundo passo assim, é que isso só funciona com, por exemplo, equação do segundo grau, com regra de 3, que são coisas que sempre vai ser do mesmo jeito, né? Mas agora, quando a gente tem questões diferentes, assim como esse caso aqui, é uma questão que você não está calculando diretamente a solução, você tem que calcular outra coisa primeiro. Às vezes é ruim eu colocar assim, porque você pode acabar confundindo, tá? Nem sempre vai seguir esses passos, tá? Esse caso aqui a gente vai seguir. Então, o primeiro passo aqui, nós sabemos que o 2 é uma raiz. Então, se o 2 é uma raiz, isso significa dizer, pessoal, que 2x ao cubo mais c vezes 2 menos 4 é igual a zero, tá? Ou seja, 2 ao cubo, 8. 2c vezes 2, 2c, menos 4 é igual a zero. Posso subtrair o 8 e o 4, né? Mas eu vou subtrair aqui. Não subtraia o 8 com o 2c, nem some, nem subtrai, porque quando tem letra não pode fazer operações com números somente, tá? E aí aqui vai ficar 8 menos 4, 4. Aí é só passar agora para o outro lado, 2c é igual a menos 4, e depois agora passar dividindo. Ou seja, o c é igual a menos 2, tá? A segunda parte dessa questão é a gente, então, calcular a solução. A gente já sabe qual que é o valor de c, precisamos calcular aí a solução do nosso polinômio. Uma dica é, quando a gente tem, por exemplo, eu dei o exemplo de fatoração do 20, né? Quando eu quero decompor o 20, para saber quais são os valores que aparecem aqui, eu faço divisões. Então, a técnica que nós vamos utilizar para descobrir todas as soluções dessa equaçãozinha que vocês estão vendo aqui, é usar uma divisão. Porque eu sei que x menos 2, como aqui está menos, então vou ter que colocar mais aqui, ó, é divisor. É divisor no meu polinômio. Então, como que a gente faz essa divisão? Eu vou usar o método que a gente aprendeu na última aula, o método de Ruffini lá. Eu vou escrever aqui nosso polinômio, tá? Escreva aqui em cima. Aqui fica a raiz, no caso, a raiz é menos 2, tá? E aqui eu vou escrever o meu polinômio. É 1x ao cubo, ok? Eu vou escrever esse polinômio aqui, ó. 0x quadrado, tá? O c, a gente descobriu que ele vale menos 2, então, menos 2. Ah, tá, a raiz não é menos 2, né? A raiz é 2, tá? Então, aqui é menos mesmo, tá? Tô confundindo aqui com o c, mas é o c que é menos 2, não a raiz. E aqui o termo independente é o 4, tá? Vou fazer aqui de azul só para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é o x ao cubo, tá? Esse aqui seria o x quadrado, mas ele não tem na questão. Esse aqui é o x convencional e esse aqui é o termo independente. Para efetuar a divisão, como a gente viu na última aula, o que a gente faz? Ó? Desce o primeiro, a gente não faz nada com o primeiro, só repete. E aí faz a multiplicação, depois soma. 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 0, 2. Próximo passo, a gente vai fazer o quê? 2 vai multiplicar, tá? Sempre multiplica. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. De novo. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8, tá? Então, agora o meu polinômio, tá? Ele se tornou o quê? X ao quadrado mais 2x mais 2. Tem uma coisa errada aqui. Ah, já vi aqui, ó. Que é menos, ó. Menos 4, então 4 menos 4 daria 0. É porque tem que dar 0, tá, gente? O resto eu já vou explicar para vocês por quê. E aqui, ó, esse é o nosso polinômio. Ele deixou de ser x ao cubo e passou a ser o polinômio com x ao quadrado. Entenderam? Agora só o detalhe que eu falei para vocês. Quando você sabe que um polinômio ele é divisor, quando você sabe que o número é raiz, então o resto, que é esse carinha aqui, ó, ele tem que dar 0, tá? Ele tem que dar 0. Professor, se você tivesse, professor, mas como que eu faço essa divisão?
Gente, acesse o canal, veja o último vídeo da nossa aula de polinômios, que eu ensinei lá como vocês vão fazer a divisão de polinômios utilizando esse método de Ruffini aqui, que é mais interessante, tá? Então, isso significa dizer, pessoal, em outras palavras, que o meu polinômio, ó, vou reescrever ele aqui só para a gente verificar. Ó. X ao cubo mais cx menos 4 igual a zero, ele é a mesma coisa que o polinômio x ao quadrado mais 2x mais 2 vezes x menos 2 igual a zero, tá? Esse x menos 2 é esse carinha aqui, ó, que contém a raiz do polinômio indicado na questão. O próximo passo aqui seria o quê? Seria eu decompor esse carinha aqui. Em vez de efetuar a divisão, como é uma equação de segundo grau, eu vou calcular o delta, tá? O delta desse carinha aqui vai dar 4 menos 4. O delta vai dar 0, tá? Vocês podem... na verdade, o delta não vai dar 0. Né? O delta vai dar negativo. Deixa eu ver quanto é que vai dar. 8 menos 4 dá 4, então o delta vai dar menos 4 aqui. Okay? Eu não vou fazer passo a passo, porque vocês são craques nisso aí. O delta vai dar negativo e o x, tá? O x1 e o x2 vão dar os seguintes valores. Ó. x1 vai ser igual a menos 2, menos b, né? Mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2 vezes a. Ou seja, resumindo, né, o cálculo que a gente tem que fazer, vai ficar menos 2, deixa eu até afastar um pouquinho mais para cá, para a gente ver, menos 2, mais ou menos raiz de 4, que vai dar 2i, né? Que está negativo. Aqui embaixo um 2. Simplificando, o resultado do x1 e de x2 vai dar menos 1 mais i, e aqui embaixo, fazendo, vai dar menos 1 menos i, tá? Essas são as duas raízes do polinômio. Ou seja, eu vou pegar essas duas raízes, eu vou colocar aqui, ó, no lugar desse carinha aqui. Então vai ser x menos i menos 2, desculpa, 1 menos i, na verdade, 1 menos i, vezes x mais 1 mais i, vezes x menos 2, igual a zero. Esse é o nosso polinômio. Tá? E qual é a solução final dele? A solução é o 2, a questão já disse para a gente que uma das soluções é o 2, e as outras duas soluções são esses dois números que nós colocamos aqui. Menos 1 menos i e menos 1 mais i. Tá? Só que agora deixa eu fazer o seguinte, né? Para não ficar feio assim, deixa eu fazer bonitinho aqui para vocês verem, tá? Aqui. Senão vou confundir vocês no final. Tá? Então, deixa eu só apagar esse aqui. E essa parte aqui que não precisa aparecer. Aí só para a gente relembrar aqui, gente, esse zero aqui, ele representa para a gente o resto, tá? E aí, esse polinômio que aparece aqui, ele vai representar o x², porque você diminui 1 grau do polinômio anterior, mais 2x mais 2, tá? Esse aqui é o polinômio novo que foi gerado a partir da decomposição. Agora a gente vai decompor mais uma vez, só que ao invés de utilizar divisão, nós vamos utilizar a equação do segundo grau, que é mais fácil do que dividir. Usando a equação do segundo grau, nós vamos ter primeiro, ó, o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, vezes 1 vezes 2, tá? O resultado aqui vai dar menos 4, tá bom? Já vou fazer direto. Segunda parte, calcular o x, que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 4, sobre 2a. Substituindo aqui os valores, e agora fazendo o cálculo, nós teremos menos 2, mais ou menos 2i, porque raiz quadrada de 4 é 2, como está negativo, temos que colocar o i de complexo, e embaixo 2, tá? Simplificando em cima e embaixo por 2, nós temos menos 1, mais ou menos i, dividido por 1, então a gente não precisa colocar, tá? Esse carinha que eu coloquei aqui são as duas novas raízes, tá? As duas
novas raízes. Ok? Essas raízes aqui, nós podemos escrever, então, o nosso terceiro passo. Nesse terceiro passo é a solução. Qual é a solução do nosso polinômio? A solução é o 2, que a questão já deu aqui em cima para a gente. As duas novas raízes, menos 1 mais i, e menos 1 menos i. Pronto. Agora sim a gente acabou a questão de maneira mais razoável, tá? Tem que fazer muito cálculo, mas é isso aí. Alguma dúvida até aí? Tranquilo. Bem tranquilo, né? Ó, vamos fazer agora a questão 3, tá, gente? A questão 3 nós temos o seguinte, ó, verifique qual a multiplicidade da raiz de 2 nessa equação. O que é a multiplicidade? É saber quantas vezes a mesma raiz se repete. Exemplo, vamos fazer com números para vocês verem. Quando eu pego o 20 e faço a fatoriação dele, vai ficar nesse formato aqui, ó. Ou seja, nós vamos ter 2 ao quadrado vezes 5, que é 20, tá? Fatoriado. Nessa decomposição, a gente pode perceber que o número 2, ele tem multiplicidade 2, ele se repete 2 vezes. Então, é isso que a gente precisa verificar, quantas vezes o 2 vai se repetir como raiz dessa equação. O processo direto de verificar isso é muito difícil, tá? Então, nós vamos apelar para um método mais simples. Que método é esse que eu estou querendo dizer que é mais simples? O método que a gente vai utilizar é o método da divisão, da mesma forma que vocês viram com o número 20. Nós vamos pegar o nosso polinômio, esse polinômio gigante aqui, e vamos dividir por 2. Se o resto der zero, significa que o 2 é raiz. Aí eu vou pegar o resultado e dividir de novo por 2. Se o resto der zero, continua sendo raiz. E eu vou fazer isso até o resto dar diferente de zero, tá? Então eu vou montar aqui, eu vou montar o padrão aqui, tá? Vou escrever aqui, vou tentar fazer grande aqui, ó. E aí vocês vão perceber o seguinte, aqui é o 2, que é a nossa raiz, tá? E aqui eu vou escrever o polinômio, só que eu vou escrever só os coeficientes, ó. O 1, o menos 6, o 13, o menos 14, o 12 e o 8. Que nem deu, né? Vou pegar um pouquinho maior aqui. Pronto. Observação, tá? Quando eu efetuo a divisão, o último resultado aqui é sempre o resto. Ele tem que ser zero, caso contrário, acaba a conta, tá? Lembre-se, o primeiro eu só repito, e eu faço o quê? Multiplico e depois somo. 1 vezes 2, 2. 2 mais menos 6 vai dar menos 4. Multiplico, depois somo. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 mais 13 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 14, 4. Sempre multiplica, depois soma. 4 vezes 2, 8. 8 menos 12 vai dar 8, menos 8, na verdade. Peraí. Menos 4, tá? Menos 4 vezes 2, menos 8, mais 12, 4. E aqui, ó, esqueci aqui, ó, que tá menos, tá? Então aqui tem o sinal de menos. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 7, tá? E aí nós chegamos no resto da nossa divisão. Então esse cara aqui é o resto. Então eu sei que pelo menos uma raiz ele é. Pelo menos uma ele é. Agora nós vamos verificar se ele tem multiplicidade 2. Então vou pegar aqui e efetuar novamente a mesma divisão, tá? Agora com não mais com o polinômio de cima, agora a gente vai, claro, né, vai ter que dividir pelo polinômio de baixo aqui, ó. Então vamos lá fazer a divisão com o polinômio de baixo. Então, novamente nós vamos dividir por 2, porque a gente quer saber só do 2, né? Sempre refaz a mesma regra. O primeiro repete, multiplica e soma. 1 vezes 2, 2. 2 menos 4 vai ficar menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4.
mais 5, 1. 1 vezes 2 dá 2, 2 menos 4, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 4, 0. Ou seja, resto igual a 0. Se o resto é 0, então ok, é uma raiz. Logo, ela tem multiplicidade algébrica 2, porque ele vai ser dividido duas vezes, tá? Porém, a gente não vai terminar por aqui. Vamos testar mais uma vez para ver se continua dividindo. Se não dividir, a gente para, tá? Novamente, dividir por 2. Regra é sempre a mesma. O primeiro você só repete. 1 dividido por 2 dá 2. 2 menos 2, 0. 0 vezes 2, 0. Mais 1, 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 2, 0. Ou seja, continua aí valendo a regra do resto. Ó. O resto deu 0. Obrigatoriamente vamos ter que dividir de novo. Nesse caso aqui, ó, a gente já pode dizer que ele tem multiplicidade algébrica 3, tá? A gente vai ver se tem mais do que 3. Vou aumentar aqui. E aí, voltando para lá, efetuando aqui, nós vamos dividir novamente por 2. Regra é a mesma. Repete primeiro, multiplica e depois soma. 1 vezes 2, 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 vezes 2, 10. 10 mais 0, 10. Ou seja, ó, nesse caso aqui... Opa! Não preciso dividir pelo último não, tá? Nesse caso aqui, o resto, ó, deu diferente de 0. Então, nesse caso aqui, a multiplicidade algébrica é 3. Se ele tivesse mais, a gente contaria quantas vezes o resto daria 0 para garantir, então, a divisibilidade, a multiplicidade específica dessa raiz igual a 2, tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Agora vamos para o último detalhe da questão. A gente já sabe a multiplicidade, agora a gente quer encontrar o conjunto de solução. Como que eu faço para encontrar o conjunto de solução? Vejam aqui, ó. Aqui é grau 5, aqui é grau 4, aqui é grau 3, diminuiu para grau 2 e aqui passou a ser grau 1, né? 5, 4, 3, 2, 1. Então, se eu quiser descobrir qual é a nossa raiz aí, a gente vai fazer qual cálculo vai estar faltando para nós descobrirmos a raiz final do nosso polinômio, né? É só a gente substituir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. X a quinta, x a quarta, terceira, segunda e primeira, né? Então, nesse caso aqui, ó, nós não vamos considerar essa, porque a gente não sabe, o resto é diferente de 0. Nós vamos pegar essa equaçãozinha aqui, ó. X ao quadrado. Aí seria 0x, tá? Então não conta. Mais 1. Igual a 0. A gente vai resolver essa conta aqui para descobrir a última raiz que está faltando, né? As duas últimas, porque eu tenho 3 raízes iguais a 2 e eu tenho 2 que estão faltando aqui, porque lembre-se, se é grau 5, eu tenho que ter 5 raízes, tá? E aí, para fazer isso, é bem simples, passa o 1 para o outro lado, vai negativo, e depois passa a raiz, o expoente 2 na forma de raiz para o outro lado, e aí a gente já sabe que quando a raiz é negativa, nesse caso, é só colocar o i, tá? Então vai ficar mais ou menos i. Ou seja, finalizando a questão, o conjunto de solução é 3, o i e o menos i. Certo? Aí só uma curiosidade, se eu quiser escrever esse número aqui, eu vou até escrever de azul, tá? Se eu quiser escrever esse polinômio aqui em termos de raízes, ele vai ficar assim, ó. X menos 2 ao cubo. Esse expoente 3 aqui diz respeito a quantas vezes a raiz se repete, tá bom? Vezes o x menos i, que seria essa raiz aqui positiva, vezes x mais i, que é referente à raiz negativa, igual a 0, tá? Aí esse é o nosso polinômio escrito na sua forma fatorada, tá? E aí nós chegamos ao final da questão e ao final da nossa aula. Alguma dúvida, pessoal?
Tranquilo, né? Então, vou estar encerrando aqui a gravação. Peço que vocês continuem online aí para eu fazer chamada e nenhum de vocês pegarem falta.